Hoje nós começamos uma série, serão 5 domingos, que nós vamos falar sobre reciprocidade, né? Vamos falar uns aos outros. Serão 5 domingos falando sobre reciprocidade ou mutualidade. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia, no Novo Testamento, ela fala mais de 50 vezes sobre uns aos outros, que é a reciprocidade ou a mutualidade entre irmãos. Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 15, versículo 7. Carta de Paulo a Roma, capítulo 15, versículo 7. Prometo que vou ser rápido, porque temos a ceia do Senhor ainda, que é um momento de reciprocidade, né? Fala assim: aceitem-se uns aos outros, como Cristo acolheu vocês, ou aceitou vocês, para a glória de Deus, ou para que Deus seja glorificado através do aceite, ou da mutualidade. Séria reciprocidade num momento tão difícil, num mundo tão difícil, que as pessoas não se aceitam uns aos outros. O que é reciprocidade? O que você define reciprocidade? Na tua cabeça agora, sem pensar muito. Reciprocidade para você, mutualidade, o que é? Como é que é? Tá. Uma amizade mútua, muito bom, muito bom. Palmas para o Henrique. É uma troca, alguém mais pode falar, sem medo de errar. Positividade, equilíbrio, tá? Compreensão, sentimento igualitário. Olha que lindo. Palma pra trás, duas pérolas. Duas pessoas unidas pelo mesmo ideal. Nem sempre. Nem sempre. Uhum. Sim. Isso. Sim, é verdade, Thiago. É exatamente isso. Reciprocidade tem que ser entre duas pessoas. Cristo amou a sua igreja, que tem uma troca. A igreja deve amar Cristo. Então é reciprocidade. Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, morreu por mim, por você. E o que nós fazemos para ser recíproco com Ele? Né? Nós temos que aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e fazer a vontade dEle. Isso é reciprocidade. O dicionário Michaelis fala que reciprocidade é dar e receber, é uma particularidade de enorme valor na nossa sociedade. Porque, de acordo com a psicologia social, as relações mútuas contribuem para a qualidade das relações entre as pessoas. A reciprocidade entre Deus e os homens deve existir. Porque lá, por exemplo, a Bíblia fala em Tiago 4, versículo 8, que nós devemos nos chegarmos a Deus, né? E Ele vai, à medida que você se chega a Deus, você se aproxima dEle, Ele chega para você. Isso é o quê? Reciprocidade, mutualidade.
Então, existe uma troca, uma mão de duas vias. Eu dou para ele, Deus me deu e eu dou para ele. Porque senão não vai ser reciprocidade, vai ser só Deus dando para a gente. Então, Deus, quando te deu a vida, deu Jesus, Ele espera um retorno. Mas isso aí não é obrigatório. Você aceita Jesus ou recebe Jesus como seu Senhor, porque Ele fala, eu bato a porta. Eu bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, vou celebrar com você. Mas se você não abrir, Ele não vai entrar, porque Ele é educado. Entendeu? Então, reciprocidade realmente é uma troca de ideais, de ganhos, de coisas entre duas pessoas. O casamento é uma reciprocidade. Porque à medida que eu dou, eu recebo. Uma via de duas mãos. A partir do momento que eu paro de abençoar, e com a minha caixa, falamos sobre a caixa cheia ontem, que a nossa caixa do amor está vazia, eu passo a não dar mais amor. Então o casamento se acaba. Então é assim, a reciprocidade é algo que você está cheio. Como eu falei, nos próximos domingos nós vamos falar sobre 5 uns aos outros importantes. E o primeiro que eu quero falar hoje é aceitando um ao outro. E você pode ver que isso aqui não é um pedido, é uma ordem. O apóstolo Paulo, ele é imperativo. Ele fala, aceitem-se. Aceitem-se uns aos outros. O que é aceitar? O que é aceitar? Por que o Silva aceita a Raquel e a Raquel aceita o Silva? O que é o conceito de aceitar? Você já aceitou Jesus? Amém. O que é aceitar? Por aí. Hein? Eu quero instigar vocês a falar. Aceitar a diferença, isso. Ali a Japinha ali está pensando ali, ela está com a resposta na ponta da língua. Respeitar, muito bem. Palma para Larissa, gente. É verdade. Aceitar não significa que você tem que deixar passar o pano e tudo. Você tem que respeitar a opinião do próximo. Jesus respeita você. Você já aceitou Jesus? Se você não aceitou, você vai fazer isso hoje. Ou se você está longe dos caminhos do Senhor, você vai fazer um pacto com Ele hoje novamente. Quando você o aceita, Ele fala para você, vem cá que eu vou cuidar de você, vou colocar você debaixo dos meus braços. Mas é uma coisa, eu vou te respeitar do jeito que você é. Eu não vou mudar nada, assim, em relação à sua personalidade. O que eu vou tirar de você são os maus hábitos, as coisas erradas, os vícios. Mas eu vou te respeitar a sua personalidade. Eu respeito você do jeito que você é. Você não vira um robô quando aceita Jesus. Do contrário do que o mundo fala aí fora, não. Quando a gente aceita Jesus, a gente é livre. Ao contrário do que o nosso inimigo, o Satanás, o cabrunco faz, quando você pensa que é livre, mas não é livre. Você é escravo do cigarro, você é escravo dos vícios, você é escravo da balada. Se você não for uma balada sábado, você não fica feliz. Você é escravo de tanta coisa. Mas Deus não, Deus fala para você, ei, quer vir no culto? Vem. Não quer, não vem. Mas aí você sente vontade de vir. Quer me adorar? Quer fazer um momento de qualidade com Deus? Faça. Então, se Cristo vos libertou, coloca para mim esse versículo aí. Se Cristo vos libertou, o quê? Você é livre de verdade. Eu me sinto livre. Glória a Deus. Eu não me sinto preso, acorrentado. João 8:32. Amém. Aqui. É verdade, vos digo que tudo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verdadeiramente sereis livres, né, Tiago? Aí, quando eles acham lá.
Vamos aqui. O que é aceitar? Aceitar é acatar, aceitar é acolher, é respeitar, como disse a Larissa, é admitir, adotar, aprovar, assentir, ceder. Concordar, consentir, juntar-se, ligar-se, permitir, receber, reconhecer, mas muitas vezes concordar sem aceitar. Não é? Aceitar e concordar tudo que a pessoa faz? Não. A Bíblia diz que devemos corrigir com amor. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos. Você tem pessoas que te corrigem? Amém? Quem diz um glória aí, bem alto aí? Fala assim, obrigado, Jesus, pelas pessoas que me corrigem. Porque se você não tem alguém que te corrige, você anda o ermo da vida não sabendo para onde vai. Você precisa ter alguém ao teu lado que te corrige, que te ama de verdade. Porque quem ama, corrige. Provérbios 31, 26. Não é? Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas, só são amigos daqueles que passam a mão na cabeça. Ah, você tem um amigo que vai falar, não, você não tá legal, Leandro. Peraí, você está errando, cara. Esse é seu amigo. Mas aquele amigo que fala assim, não, bicho, faz isso aí, mano. Faz isso aí que dá certo. Sabe, adolescentes, queridos escolhidos. Nós temos que saber que muitas vezes os nossos pais, eles nos corrigem e a gente fica chateado, né? Eu também já fui corrigido pela minha mãe. Tá? Porque o Senhor repreende aquele que ama. Assim como o pai é o filho a quem quer bem. Deus nos repreende. E o pai repreende ao filho a quem quer bem. Mas em amor, com carinho. Porque toda repreensão, no momento, dói, né, Irene? A repreensão momentânea, né, Larissa? Você que é mãe, dói, machuca. A gente se sente por dentro. Às vezes eu vejo a Marina e o Felipe repreendendo o Arthur. Eu, como avô já é mais defensor, né? Dói por dentro, mas eu não posso falar nada. Eu tenho que deixar. Porque a repreensão com amor cura. 8,36, coloca aí, por favor. João 8,36. João 8,36 fala sobre a questão da verdade. Pois se o Filho vos libertar, você vai ser livre. Você que está me vendo pelo YouTube agora, vai me ver durante a semana, entrega a sua vida para Jesus. Você vai viver a verdadeira liberdade. Não vai ser escravo de ninguém, escravo do mundo, escravo do... Você pode até sair, se divertir no shopping, pode ir, sei lá, no parque de diversão, pode ir na praia, a gente vai na praia, pode ir. Mas você é livre, você não é preso. Você não precisa dessas coisas para ser feliz. Ser feliz independente de coisas, de ações, de diversão. Né? E o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé, fala que nós devemos corrigir com mansidão. 2 Timóteo 2:15. Então todo aceitar, quando a gente aceita, a gente corrige. Mas corrigir com mansidão, com amor, com carinho, com palavras sábias. Porque a palavra muitas vezes dói mais que uma surra. Palavras às vezes machucam. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo?
Então a gente tem que procurar a verdade para que sejamos corrigidos, mas com mansidão. Aceitar, mas com mansidão. Da mesma forma que Cristo nos aceitou, quando éramos pecadores, cheios de defeitos, cheios de pecados. Mas nós devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. Está aí, 2:25. Corrigindo com mansidão aos que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então você deve aceitar, mas corrigir com mansidão, sabe? Falar a verdade em amor. Aceitar como Cristo nos aceitou. Como eu falei, aceitar não é concordar com tudo. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo fala: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Sabe aquele irmão que pisou no seu calo, que te ofendeu? Ou aquele amigo de trabalho, ou aquele vizinho, parente? A gente na hora fica pau da vida. Dá vontade de dar um soco na cara. Né, irmã Solange? Vontade de dar um soco na cara. Vontade de dar uma sacudida. Mas depois o Espírito Santo vem e fala: ei, eu não perdoei você? Calma teu coração aí. Calma, calminha no coração, perdoa. Eu não vou perdoar não, Jesus. Eu não vou perdoar não, você fala. Eu também falo. Fala, Deus. Eu vou revidar. Eu vou pisar nessa pessoa como ela me pisou, até o fim. É assim, nós somos assim. Isso, Silvio, é exatamente isso. A gente libera o perdão como Cristo nos perdoou. Você não acha que Cristo não queria jogar você no fundo do fogo, não? Cristo queria, mas o amor dele, a graça nos atingiu. Mas por Deus mesmo, vê lá no Velho Testamento o que Deus fazia. Matava meia dúzia de gente. Meia dúzia não, milhões. Sem perdão. Aí vem a graça. Vem Jesus. Aí Deus fala: vou acabar com essa raça. Aí Jesus fala: não, eu morri por você, eu morri pela Janine, eu morri pelo Douglas, meu pai, não faz isso com ela não. Aí Deus fala: mas a Janine está pisando muito na bola comigo. Aí Jesus fala: não, eu morri por ela, meu pai, eu morri pela Janine, eu dei a minha vida por ela, Deus. É o grande plano da salvação, sabe, Douglas? O diabo vai lá e acusa você lá, vai lá, acusa o Leandro. Leandro, olha lá, tá vendo o Leandro, Deus? Pisou na bola de novo. Aí Jesus fala assim: ei, Deus. Tá vendo a cruz, Deus, vazia? Eu morri pelo Leandro. Eu tenho minha vida por ele. Ele é meu filho. Você entende isso? Você consegue entender? Eu aceitei ele do jeito que ele é. Ele está mudando, Deus. Pai, ele está mudando. Ele vai mudar. Eles vão mudar, Deus. Eu tenho certeza. Porque eu dei a minha vida por ele. É a graça, né, irmão? A graça de Deus. Aceitar, se Jesus nos aceitou, nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e vamos à cruz, lembrando que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, mas também perdoando o nosso irmão que pisou na bola com a gente, e que pisa na bola às vezes todo dia, nossas esposas, nossas namoradas.
nossas noivas, nossos amigos pisam na bola. Cristo perdoou o nosso pecado, nós devemos também aceitar uns aos outros. Por que você não pode receber uma pessoa que te ofendeu, se Jesus um dia te perdoou? Quantas ofensas nós fizemos para Jesus? Quantas vezes nós pisamos na bola com Deus e Ele fala, vem cá, chega aqui de novo, leva Andeco. Não é que a gente ora, Pai nosso que está no céu, santificado o teu nome, e a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Amém. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Esse relacionamento de aceitação é um relacionamento de amor. Não encobrir. Quantas vezes nós aceitamos nossos filhos e eles pisam tanto na bola com a gente, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos pais, até nosso pai, nossa mãe, né? Mas a gente aceita por quê? Porque Cristo nos aceitou um dia. Eu quero terminar. O conceito de aceitação é um conceito muito importante. Né, Rose? A gente como cristã, né, Rose? Às vezes a Rose fala, a gente termina a célula. Engraçado, tô lembrando, Rose. A Rose fala, meu Deus do céu, já convidei essa mulher umas 500 vezes. Aí a Gabi fala, mãe, esquece. Ela, não, enquanto o Espírito Santo não falar para mim esquecer, não esquecer, eu não vou esquecer dela. Vou convidar. Isso é aceitar. Isso é amor. Quanta gente que nós poderíamos esquecer, jogar para fora, não lembrar mais, mas a gente aceita sem concordar. Leva isso para casa hoje. Aceitar não é concordar, gente. Aceitar é orientar, respeitar, como falou a Larissa, em amor. E ele termina o versículo falando assim, Romanos 15, 7. Aceitarmos uns aos outros para que Cristo seja glorificado. Então, quando eu aceito a Larissa do jeito dela, quando eu aceito a Renata, quando eu aceito o Gustavo, quando eu aceito vocês, como vocês me aceitam, gordinho, do jeito que eu sou. Mais ou menos. Cristo é glorificado, sabe, André? Sabe, Rose, sabe? Quando a gente aceita o irmão, vem cá, você está assim, você saiu, pisou na bola comigo de novo, saiu da igreja, foi, tal, a gente liga, a gente manda WhatsApp, manda mensagem. Vem cá, meu querido. Eu também faço isso com Jesus diariamente. Vem cá, chega perto. Vamos caminhar juntos. E nisso Cristo é glorificado. O termo glorificado refere-se a algo que foi elevado a um estado de grandeza ou honra. Então, quando você aceita seu irmão, você está honrando a Deus. Você entende isso? Que o nível de aceitação, que a aceitação, você está honrando Deus na sua vida. Talvez você não sabia disso, né? Mas você está sabendo, porque o apóstolo Paulo fala, para que Deus tenha glória, para que Deus seja glorificado. Fala a minha versão. Deus vai ser glorificado na sua vida, através da aceitação. Amém? Eu vou terminar e depois eu vou pedir o Felipe para fazer a celebração, a ministração da ceia aqui. Tem alguém aqui que quer fazer essa reconciliação com Deus hoje? É o momento. Ele te aceita do jeito que você está. Basta você falar, eu quero. E nós vamos orar por você. Tem alguém? Vem aqui na frente, que eu vou orar por você.
Jesus já te recebeu, Ele vai te receber. Ele está lá no céu te esperando, vem filho meu. Mas pai, eu peco, pai, eu não consigo largar aquilo, não consigo largar isso, meus vícios, meus sentimentos, minhas dores. Ele não está nem aí, ele está falando para você, você quer? Vem. As mudanças, o processo da santificação vai acontecer. Essa é a hora, você quer? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com Ele? Você que está na internet, onde você está aí, levanta a sua mão agora também e fala, eu quero voltar para Jesus, eu quero, porque eu sei que Ele já me aceitou. Jesus já te aceitou do jeito que você é. Amém?